últimos dias a iniquidade se aumentará, mas pela graça de Jesus, uma igreja santa se levantará. Sua promessa breve se cumprirá e os remidos vão com ele se encontrar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e todo joelho a se dobrar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens em grande glória, grande poder. Ele virá, todo olho verá, todo olho verá o nosso Deus. Declare isso. Toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá, toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá, então todo olho o verá. E então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e todo joelho a se dobrar. E então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens em grande glória, grande poder. Ele virá, todo olho verá. Aleluia! Todo olho verá. Todos vão te ver. Quão grande é o nosso Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é único. Glória a Deus. Por isso estamos aqui, Senhor, nessa quarta-feira, adorando o Seu nome, engrandecendo, louvando a Ti com toda a verdade que há em nosso coração, Senhor Jesus. Sem Ti somos nada, não. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Tão perdido eu estava, tão distante de Ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, Sua voz me chamou, me tomou em Seus braços. E agora filho sou, e agora filho sou. Aproximou.
em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Fomos redimidos pelo teu amor, graça soberana que nos alcançou. Perdão completo pro pecado, perdão completo pro caído, mão que levanta o abatido, mão que escreve uma nova história, mão que faz tudo novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ei, querido, a graça do Senhor te alcançou, a graça do Senhor te libertou, a graça do Senhor te transporta nessa noite do reino das trevas para o reino da sua gloriosa luz. E não há nada que pode nos separar do amor do Senhor. Não é a morte, não é a vida, não são principados, potestades, não é o passado, não é o porvir. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Então experimenta da gloriosa graça divina do Senhor aí na sua casa nessa noite. Nada, 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 nada pode nos afastar do teu amor. Nada pode nos afastar do teu amor. Nós fomos reconciliados, nós fomos atraídos, nós fomos quebrantados. Ele nos deu vida, Ele nos deu vida, Ele nos deu vida. O Senhor nos trouxe vida, nos trouxe vida, nos trouxe vida. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Enche o seu pulmão de ar na sua casa, diga: nem a morte, não, nem a vida, nada nos separará do meu amor, ou poder, nada nos separará do teu amor, nos separar. E nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nada pode nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou, e me resgatou, me aproximou. Eu sinto muita graça do Senhor Jesus aqui nessa noite. E eu sei que tem pessoas aí na sua casa, onde você está, que está sentindo também. Ei, querido, o nosso Deus, Ele é mestre em obras. O nosso Deus, Ele é mestre em fazer caminho onde não havia possibilidade de ter. O nosso Deus é mestre em fazer pontes sobre abismo. E ei, a graça de Jesus nessa noite nos reconcilia com Ele mais uma vez. Não importa aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, não importa o que o passado quis manchar na sua história. Não, o sangue de Jesus é poderoso o suficiente para fazer tudo novo, para alcançar você aí onde você está e trazer vida onde havia um decreto de morte. A presença de Jesus nos reconciliou com Ele e nada pode nos separar, nada pode nos afastar, nada pode nos tirar o privilégio de nos derramar na presença dEle. Não é pelo que nós fazemos, não é por aquilo que nós deixamos de fazer. A graça de Jesus
alcança, a graça de Jesus nos alcança. Não importa para qual longe nós fomos, a graça de Jesus nos alcança. A graça de Jesus nos traz para perto, a graça de Jesus nos reconcilia, a graça de Jesus refaz o caminho. Ele faz novo, Ele faz tudo novo, Ele faz novo, Ele faz tudo novo. Ele quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou. Diga, me aproximou, quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou e me resgatou, me aproximou. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Eu sei em quem tenho crido. Bem sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Feche os seus olhos um minuto. Vamos orar. Ó Deus, em meio ao deserto, em meio a situações que fogem ao nosso controle, Tu és Deus. O Senhor não muda. O Senhor é um Deus eterno. O alfa e o ômega, o início e o fim, quem começa e quem termina. Nada foge ao seu controle. Tu estás no controle de todas as coisas. Tu és o nosso Deus. Nós queremos confessar, confiamos no Senhor. A nossa fé não está firmada em homens. A nossa fé não está firmada no nosso braço. A nossa fé não está firmada naquilo que a gente consegue fazer. A nossa fé está firmada no nosso Deus, que é vivo, que é poderoso, que é eterno. Tu és, ó Deus, o alfa e o ômega. Tu és quem começa e quem termina. Deus está gerando essa palavra no meu coração para liberar sobre a sua vida nesta noite. Ele é quem começa e Ele é quem termina. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o teu Deus, o teu Senhor, o teu amigo, o Deus presente, o Deus que se manifesta com graça, poder e amor na sua vida. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos e se renda a Ele. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Oh, aleluia. Se renda ao Senhor. Aleluia. Toma o teu lugar, Deus. Deus está visitando você agora. Ministra, diga. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ouça isso, perceba isso. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O teu amor traz luz para as sombras. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas para
te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deus ministra uma palavra aqui no meu coração e um direcionamento dele. Deus me faz sentir que existem pessoas que estão cansadas, fatigadas. Tem pessoas que estão se sentindo pesadas nesse momento. Não é porque comeram muito, não. Estão pesadas porque o tempo está difícil. E a palavra que Deus tem para você é que quem olha para o tempo nunca vai semear. Não, você não deve olhar para o tempo. Levanta a sua cabeça, vai, levante a sua cabeça. Olha para Jesus. Quando ele foi para a cruz, ele estava ali porque ele havia cumprido a sua missão. Então ele estava ali não como um derrotado, como um vencedor, porque ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele. Dá para você entender isso? Talvez humanamente quem olhava para Jesus, para a cruz, dizia: está ali alguém que foi derrotado, acabou para ele. Não, mas ele estava na cruz porque ele cumpriu o seu plano e o seu propósito. E ali na cruz ele liberou uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Escute, ele diz: está consumado. Eu consumei a obra que meu Pai confiou a mim. Ele consumou, ele terminou aquilo que ele começou. Ele terminou a obra que nos garante a vida, a bênção, a vitória. Então se alegre em Deus, glorifica o nome dEle, começa a glorificar o nome dEle, e em nome de Jesus, que esse cansaço, esse peso saia do seu coração, saia da sua mente agora. Põe sua mão assim no seu coraçãozinho agora. Pai veio, graças a Deus, o Pai não julga a gente porque a gente está cansado, a gente está fraco, não. Nosso Paizão, nosso Deus, Ele põe a gente no colo, Ele carrega a gente, como o bom pastor leva a gente para as águas tranquilas e traz refrigério para a nossa alma. Você está cansada, você está cansado, Deus tem uma palavra de refrigério para você. Põe sua mão no seu coração, levante uma das suas mãos e peça: Deus, me ajuda, 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 me ajuda. Isso, continue orando, continue clamando. Deus, me ajuda, me ajuda. Deus, eu não consigo alcançar. Senhor, eu sou pequeno. Senhor, está longe de mim. Senhor, ainda que eu não consiga alcançar, pega na minha mão, segura na minha mão. Deus, me faz enxergar você com as suas mãos agora levantadas, dizendo: Senhor, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu chego lá, eu não sei se eu alcanço. Pode ficar tranquilo, porque o Senhor já se inclinou para segurar nas suas mãos. Ele está pegando na sua mão agora e está dizendo para você: filha, eu te ajudo, eu te ajudo. Filho, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu estou contigo, eu serei contigo, eu vou te levar, eu vou te conduzir, eu estou te ajudando agora. Deus, traz alívio para o cansado, tira todo o peso, Senhor, em nome de Jesus.
Pai, traz descanso para esse pai, para esse chefe dessa família. Deus, tira do coração dele essa preocupação inútil. Ajuda teu filho a descansar, ajuda o seu filho a confiar, ajuda o seu filho a crer. Senhor Deus, ele disse para o Senhor: eu não sei se eu consigo mais. Ele disse para o Senhor: Deus, me ajuda, porque senão eu não vou conseguir continuar levando esse fardo, está pesado para mim. Acode este homem, acode agora este varão. É teu filho, Deus, que precisa agora de renovo e de restauração. Pai querido, mostra o seu poder para ele, mostra o seu poder para este homem que precisa agora descansar no Senhor. Traz luz para as sombras. Deus, põe ele nos seus braços e faz ele descansar em ti. Deus manda dizer para você, homem de Deus, que você não está sozinho nessa peleja. Ele está contigo, Ele está contigo. Ele nunca deixou de ver você, mesmo quando você estava cansado, mesmo quando você não tinha de onde tirar. Deus sempre sustentou e supriu, e Ele vai continuar cuidando de você. Tenha fé, porque você está seguro nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Apresenta ao Senhor agora o seu dízimo, apresenta ao Senhor agora a sua oferta, apresenta ao Senhor agora o alimento. Vamos orar. Deus, nós reconhecemos que o Senhor é Deus de graça, de poder e de favor. Está escrito em sua palavra: lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Deus, isso parece contraditório. Como é que eu posso lançar o meu pão, aquilo que me sustenta, aquilo que me é necessário? O Senhor nos ensina a orar pelo pão. O pão é necessário, mas o Senhor está dizendo: lança ele sobre as águas. Não é sobre o nada, não é jogar fora, é um exercício de fé, de confiança. É também um processo de semeadura, porque, Senhor, está escrito nesse versículo: depois você vai achar, depois você vai encontrar, depois você vai receber de volta. Não será o mesmo pão, mas o Senhor vai trazer de outras formas, de outras maneiras, para sustentar e suprir a sua necessidade. Eu levanto as minhas mãos e profetizo que o seu pão que você lançou às águas, está lançando às águas, você vai reaver, você vai tê-lo de volta em forma de sustento, em forma de suprimento. Deus vai multiplicar e trazer provisão para a sua casa, provisão para você. Pode esperar, porque não há nenhuma ação que você faça em Deus, que você faça em fé, que vai trazer prejuízos para você. Isso vai produzir um efeito no mundo espiritual, e você não pertence a essa terra. Aqui nessa terra há caos, mas no céu não tem caos. Aqui nessa terra tem necessidade, mas no céu não tem necessidade. No céu tem tudo aquilo que eu e você precisamos. Deus querido, multiplica o recurso, abençoe a oferta, o dízimo e o alimento. Abençoe, Senhor, o comércio, abençoe o trabalho, abençoe a obra das mãos dos seus filhos e das suas filhas. Eu os abençoo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos à palavra. Abre a palavra do Senhor aí, por favor. Livro de Timóteo. Abre comigo. No capítulo 2, 2 Timóteo. Desculpa, capítulo 1. 2 Timóteo no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Verso de número 5. Uau, tá bom. Por favor, leia
o verso 2, porque Deus colocou no meu coração que eu preciso ler o verso 2, porque há uma frase aqui muito importante que traz luz para o restante, que diz assim: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a frase é: a Timóteo, meu amado filho. E aí no verso 5 diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou de equilíbrio. Deus, que a tua palavra traga vida, fé e fortalecimento para os seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, sabe por que nós precisamos conhecer a Deus que se revela através das Escrituras? Porque muitas vezes, numa primeira leitura, a gente não tem a compreensão do todo, a gente não tem a compreensão do que está acontecendo aqui. E a gente precisa, portanto, ter uma noção do contexto, a gente precisa ter uma noção da história, a gente precisa entender o todo, para que a gente possa, portanto, ser edificados, para que possamos ser fortalecidos, para que a palavra cumpra o efeito que tem o propósito para a nossa vida. E aí eu preciso chamar a sua atenção para algumas questões aqui desse texto. Paulo escrevendo para Timóteo, o seu jovem pastor. A idade de Timóteo não tem exatamente a idade dele nesse momento, mas julga-se que ele tinha entre 18 e 20 anos. Um jovem pastor. Se pensarmos que na cultura judaica, um jovem, uma pessoa madura que começa o seu ministério a partir dos 30 anos, você vai ver que Deus levantou Timóteo muito cedo. E com toda certeza, por causa da sua pouca idade, havia uma resistência ao ministério de Timóteo. E em alguns momentos, diante dos desafios, diante das pressões da sua vida cristã, do seu ministério, ele se via incapaz e ele pensava até mesmo em parar, em desistir. Ele era confrontado a partir das crises e a partir das situações que ele enfrentava, a retroceder, a não acreditar no seu chamado, a não acreditar na vocação que ele tinha. Mas o que eu quero dizer para você, por isso essa palavra tem um tema: você não está só, nós não estamos sozinhos, aliás, nós não podemos caminhar sozinhos, porque nesse momento a gente pode perceber o sentido de paternidade espiritual. E a gente precisa entender a importância do tema paternidade espiritual, porque quem caminha sozinho, quando cair, ninguém vai levantá-lo. Quando estiver em crise, ninguém vai ajudá-lo. Nós, irmãos e irmãs, às vezes somos estimulados a uma independência que ela não é saudável, a uma independência que é perigosa. Sabe, eu estava meditando esses dias na construção da Torre de Babel, e a Torre de Babel não chega ao fim, porque a Torre de Babel é uma construção humana, é uma tentativa humana de mostrar a capacidade de um homem de construir uma torre, de construir uma cidade, aonde não haveria mais uma dependência de Deus, aonde, se Deus resolvesse destruir a terra, destruir a cidade, eles correriam para
aquela torre, e aí eles estariam seguros. Era a segurança a partir daquilo que eles podiam fazer com as suas mãos. Deus veio visitar aquela construção, Deus veio olhar para aquilo que eles estavam fazendo, e Deus não se agradou. E se Deus não se agradou, não era uma coisa boa, por mais que fosse agradável para eles, por mais que pudesse ser algo grande, né? Algo suntuoso, algo que chamasse a atenção, e era essa a intenção deles. Nós vamos construir uma cidade, uma torre, o nosso nome será reconhecido, o nosso nome será célebre, as pessoas vão aplaudir a nossa construção. Deus olhou e não gostou, porque ele estava fora. Eles não convidaram o Senhor para que ele pudesse estar no processo. Havia uma independência. Nós, irmãos, precisamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos reconhecer que essa atmosfera, esse caminho que é o caminho da vida cristã, nós não podemos caminhar sem a noção da dependência de Deus e da dependência do cuidado. Nós precisamos entender que é salutar cobertura espiritual, paternidade sobre a nossa vida, e Deus ministrou sobre essa necessidade da paternidade para ministrar sobre você. Se você está sozinho, você está no lugar da vulnerabilidade. Se você está sozinho, você ainda não entendeu o conceito da vida cristã. A vida cristã não se caminha só. A vida cristã não é uma caminhada solitária. A caminhada solitária é uma caminhada perigosa. A gente precisa perceber as escrituras dizendo que o nosso adversário, o ladrão, o inimigo das nossas almas, ele fica ao nosso derredor. Ele fica ao nosso derredor. Ele fica ao nosso derredor. E eu quero dizer isso para você: ele fica ao seu derredor, ele fica cirandando ao seu derredor. E o que ele está fazendo? Ele está esperando a hora certa, ele está esperando a oportunidade certa. Quando você estiver fragilizado, quando você estiver passando no dia mau, e Efésios no capítulo 6 nos adverte a respeito do dia mau. Quando você estiver enfrentando o dia mau, porque a nossa fragilidade, às vezes, irmãos, a gente está cansado emocionalmente, às vezes a gente está cansado espiritualmente, às vezes a gente entra em conflito com a esposa, com o marido, às vezes a gente entra em conflito com o pai, com a mãe, a gente entra em conflito com os filhos, às vezes as coisas fogem ao nosso controle, a gente entra em crise. E nesse momento de crise, a gente começa a buscar caminhos, a gente começa a buscar soluções, a gente anda por lugares, e às vezes a gente fica vulnerável, a gente fica sozinho. Então ele fica ao nosso derredor esperando a oportunidade. Cuidado, porque ele está esperando a oportunidade. Ele está esperando você estar vulnerável espiritualmente, sem cobertura, para ele poder investir sobre a sua vida e tirar você do centro da vontade de Deus, para fazer você enfraquecer, para fazer com que a chama ela venha se apagar. O diabo, ele quer abafar o seu dom, ele quer abafar o seu chamado, ele quer abafar quem você é em Deus, ele quer tirar você do centro da vontade de Deus. Ele não vai descansar até que ele consiga o seu feito, até que haja uma brecha, até que haja uma oportunidade. Mas quando você entende o conceito da paternidade, quando você entende que você não pode caminhar sozinho, você precisa ter cobertura sobre a sua vida. Quando você entende que você precisa de cobertura sobre a sua vida, nesse momento você está se colocando em um lugar de segurança, você está se colocando em um lugar aonde você vai ter cuidado, você vai ter socorro, você vai ter intercessor, intercessora. Você não vai estar sozinho nessa terra, você não vai carregar sozinho. Quando você estiver numa situação que você não consegue lidar com ela, Deus vai já despertar a sua cobertura espiritual, Deus vai despertar a sua paternidade, Deus vai despertar a sua mãe espiritual, Deus vai despertar alguém que se preocupa com você, que vai se levantar de madrugada para interceder por você, que vai ligar para você, que vai se preocupar como é que você está, se você tem orado, se você não tem orado, se você tem lido, se você não tem lido, se você tem buscado, se você não tem buscado.
se você tem jejuado, se você está servindo, como é que você está? A paternidade inclui essa perspectiva do cuidado. Alguém vai cuidar de você, e assim precisa acontecer no reino. Nós nascemos a partir nós fomos gerados por alguém. Na vida espiritual também precisa acontecer assim. A gente precisa ser gerado por alguém, alguém que se preocupe com a gente, alguém que se importe com a gente, sabe? Quando Abraão se separou do seu sobrinho Ló, ele foi para Sodoma e para Gomorra, eles entraram numa guerra, e eles foram levados cativos, eles foram levados prisioneiros. Mas essa notícia chegou para Abraão, que tinha cuidado com o seu sobrinho Ló, que exercia uma paternidade, porque os pais de Ló tinham falecido. Quando ele soube disso, ele largou tudo o que ele estava fazendo. Ele tinha promessas de Deus para a sua vida, ele estava andando segundo a vontade de Deus, mas ele deixa tudo e pega os 300 criados na sua casa e vai para a guerra, vai para a luta. Ele não descansa até recuperar o seu sobrinho Ló. E eu já disse isso algumas vezes. Eu imagino Ló pensando que estava tudo perdido, Ló pensando que tinha acabado para ele, até que ele ouviu um barulho. Ele estava na prisão, ele ouve um barulho, há uma mudança no ambiente. As pessoas começam a falar, a correr, a gritar, algo está acontecendo lá de fora. O seu sobrinho não está vendo, Ló não está vendo, mas ele sabe que tem um movimento diferente acontecendo, até que alguém diz: é Abraão que está chegando. O que ele veio fazer aqui? Ele veio socorrer o seu sobrinho Ló. Isso é que significa ter uma paternidade. Igreja do Senhor, nós precisamos restaurar o conceito de paternidade, porque nos momentos difíceis nós não vamos estar sozinhos aqui nessa terra, e não vai ter, portanto, brecha nenhuma para o diabo. Nós precisamos estar aliançados com alguém. Eu preciso estar aliançado com alguém que seja cobertura na minha vida. Eu preciso ser cobertura sobre a vida de alguém. Em nome de Jesus, nós precisamos resgatar esse conceito desse discipulado, que não é apenas nós estamos juntos no mesmo lugar. Estarmos juntos no mesmo lugar não significa que nós estamos em unidade, não significa que nós estamos protegidos. O que vai realmente trazer para a minha vida benefícios é eu entender que tem uma paternidade sobre a minha vida. Por isso Deus ministrou no meu coração. É verdade o que eu estou dizendo para você. Eu ia ler a partir do 5 e Deus disse: não, leia a partir do verso 2, porque o verso 2 tem um princípio, verso 2 tem um ouro, o verso 2 tem algo especial para o meu povo, porque diz: eu estou escrevendo para Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é o meu filho amado. Timóteo é alguém que eu gerei na fé. Timóteo é alguém no qual eu me preocupo, alguém em que eu dou cobertura sobre ele. Então Paulo está escrevendo ao seu filho Timóteo, e ele está dando instrução para ele. E se você puder ler todo o versículo, você vai ver que Paulo faz referência às lágrimas de Timóteo. Não estava sendo fácil para ele. Ele foi direcionado ao ministério pastoral, ele estava cuidando de vidas. E aí, queridos, no meio desse ministério que às vezes se torna solitário, às vezes um líder se torna destacado, e esse líder fica sozinho, porque há toda uma expectativa sobre a vida desse líder, há toda uma expectativa sobre a vida dessa pessoa que se colocou à disposição de Deus, desse homem, dessa mulher que se colocou à disposição de Deus. E às vezes a posição, às vezes a liderança nos isola, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos enfraquecer e estarmos vulneráveis ao ataque do inimigo. Mas havia sobre a vida de Timóteo uma cobertura espiritual. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem cobertura espiritual sobre a sua vida? Você tem alguém que se preocupa com você? Você tem alguém que cuida de você? Você tem alguém que te chama de filho amado? Você tem alguém que te chama de filha amada? Você tem alguém que te chama de filho e de filha amada? Se você não tem,
Meu Pai, Deus providencia, Deus restaura esse nível de paternidade na sua igreja. Nós precisamos ser uma grande família, nós precisamos estar linkados um ao outro, nós precisamos ser cobertura um sobre a vida do outro, a gente precisa se preocupar com a vida do outro. Sabe, meus amados irmãos, nós temos um número de pessoas, quando eu entro na live, quando eu começo a observar as pessoas, eu vejo as mesmas pessoas ali na live. Dia ou outro entra uma pessoa diferente, mas são as mesmas pessoas. Sabe o que isso mostra? Que há algumas pessoas que entendem já a sua necessidade, têm a maturidade, sabe que precisam de palavra, sabe que precisam de culto, sabe que precisam estar debaixo de cobertura. Então estão ali, estão bem, sabe, não tem culto no templo, mas cultuam dentro de casa, fazem culto realmente dentro de casa, tomam santa ceia dentro de casa, oram dentro de casa, jejuam dentro de casa, profetizam, liberam palavras proféticas dentro de casa, estão bem na fé. Mas há um número de pessoas, há um número de neófitos, de fracos, de pessoas que não estão arraigadas a lugar nenhum, não estão linkadas com ninguém, não estão debaixo de cobertura de ninguém. Não há ninguém que se preocupa, não há ninguém que interceda, não há ninguém que ore, não há ninguém que ajude, não há ninguém que dê suporte. E o Espírito Santo de Deus gerou essa preocupação. Se você não tiver uma cobertura, você não vai resistir os ataques. O diabo não está brincando, o diabo não dá colher de chá, o diabo não vê a porta aberta e avisa. O diabo, ele não vê a possibilidade e passa lá de largo. Se tem uma brecha, se tem uma oportunidade, ele vem com tudo para destruir. Timóteo, ele não estava sozinho. Graças a Deus, Timóteo não estava sozinho, porque o apóstolo Paulo diz, no verso de número 3, Paulo vai dizer: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo vê-lo. Paulo está dizendo: cara, eu me preocupo com você, dia e noite eu me lembro de você, dia e noite eu apresento você em oração, dia e noite eu me lembro das suas lágrimas. Paulo, um homem maduro, Paulo, um homem experimentado em Deus, sabia das agruras ministeriais, das dificuldades nos quais nós enfrentamos para o exercício da nossa fé, do nosso serviço, da nossa caminhada cristã. Por isso, sabendo, irmãos e irmãs, da fragilidade humana, Paulo está dizendo: olha, por essa razão eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Eu quero lembrá-lo que você tem um chamado, eu quero lembrá-lo que Deus começou algo na sua vida, eu quero lembrá-lo daquilo que Deus já ministrou, das promessas que Deus te fez. Paulo começa a trazer à memória aquilo que daria esperança ao seu filho espiritual. Paulo, ele vai dizer: eu preciso que você se lembre, se recorde da onde Deus te tirou, o que Deus já fez na sua vida, do seu chamado, da sua vocação. E ele diz mais, ele fala o seguinte: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Como pai espiritual, como cobertura espiritual, como líder sobre a vida de Timóteo, ele diz: eu impus as minhas mãos sobre a sua vida, e você recebeu dons, você recebeu um chamado, você recebeu a palavra profética sobre a sua vida. Você foi gerado em Deus, você não está sozinho, você foi gerado no nosso discipulado, você foi gerado na fé.
Então, em nome de Jesus, relembra tudo aquilo que Deus já ministrou, que Deus já fez, e não deixa problema nenhum, não deixa demônio nenhum, não deixa adversidade nenhuma apagar a chama. Não deixa que o diabo concretize aquilo que ele quer fazer. O que o diabo quer fazer é apagar o dom, é apagar a chama, é fazer com que você se torne fraco, que você retroceda, que você desista. Eu quero lembrar você, para que você possa manter a sua chama viva. Meu irmão, minha irmã, mantenha a sua chama viva, mantenha a sua chama viva, em nome do Senhor Jesus. Quem te chamou foi o Senhor. Quem começou a boa obra na sua vida, Ele não vai deixar você sozinho. E Paulo, como cobertura espiritual, como pai espiritual de Timóteo, estava ali do lado dele, Deus manda eu dizer para você que você precisa ter alguém do seu lado. Você não pode continuar sozinho, você está vulnerável demais. O inimigo está rilhando os dentes, porque ele sabe os planos que Deus tem para a sua vida. Satanás sabe que Deus liberou uma palavra profética sobre você. Satanás sabe que ele perdeu na sua vida, ele perdeu espaço. Você não está mais sob o domínio dele. Agora ele quer te enfraquecer. Ele quer dizer que você não vai conseguir, que você não vai superar, que você não vai avançar, que você não foi chamado, que você não consegue, que você não é ninguém. Ele quer apagar a chama do Espírito Santo dentro de você. Há uma estratégia do diabo de apagar o dom, o chamado, a vocação que Deus tem para a sua vida. Não foi você que o escolheu, foi Ele que escolheu você. E Ele disse: eu tenho planos, eu tenho propósitos. Ele já escreveu todos os seus dias. Ele quer estabelecer a presença dEle. Ele quer estabelecer os dons que Ele tem preparado para você. Paulo vai dizer algo que é muito importante para a gente nesses dias. Meus irmãos, põe os seus olhos no verso 7, sublinha, escreve num papel, coloca no espelho, coloca na geladeira, coloca no armário onde você vai pegar um biscoito, onde você vai pegar comida. Não sei o que você vai fazer, mas tem esse versículo estampado diante dos seus olhos, porque o apóstolo Paulo diz assim para o seu filho amado Timóteo: pois Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. Você não é um covarde. Deus não te deu um espírito de covardia. Você não vai olhar para o desafio e ficar com a perna tremendo. Você não vai olhar para o chamado, para aquilo que Deus tem para a sua vida, e olhar para trás, retroceder, deixar de lado. Deus não te deu o espírito de covardia, homem. Deus não te deu o espírito de covardia, mulher de Deus. Deus não te deu o espírito de covardia para você retroceder. Aleluia! E me faz entender que a tempestade é você, e chuva forte é você, o vento forte é você. Receba essa palavra profética. Faz tremer as pernas, a porta aberta. Aleluia, é você, aleluia, mas a fechada é você. Começa a dizer: eu não sou covarde. Começa a declarar: eu não vou retroceder. Vai. Não me tira o medo. Tira o medo, Deus. Começa a dizer: eu não sou covarde, porque Deus não me deu um espírito de covardia. Porque o covarde é limitado pelo medo. O covarde começa a dizer para si mesmo: você não vai conseguir, você não tem o dom, você não tem as condições, você não tem os meios tem gente melhor do que você. Mas Deus manda dizer para você que Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação. Você recebeu poder sobre a sua vida. Você vai conseguir. Eu sou profeta, como sua cobertura, como seu pastor. Eu quero dizer que você está só no começo, que Deus está forjando, que Deus está gerando você. Sabe, meus amados irmãos, Ele está trabalhando na sua vida. Você ainda não conseguiu enxergar e nem mensurar aonde você vai chegar, o que Deus tem para a sua vida. Talvez naquele momento nem Timóteo acreditava nele. Talvez nem Timóteo naquele momento conseguia enxergar a dimensão daquilo que ele seria em Deus. Mas eu quero dizer para você que esse homem chamado Timóteo, esse jovem chamado Timóteo, ele rompeu em Deus. Ele foi um grande líder. Se você estudar a história de Timóteo, você vai ver que ele foi um líder tremendo, proeminente. Ele não apenas foi um pastorzinho, ele não apenas foi um líderzinho, ele não foi apenas um covarde. Ele não fez apenas aquilo que era regular ou médio. Ele rompeu, ele avançou, ele foi relevante, ele frutificou. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque alguém acreditou nele, alguém investiu nele, alguém cobriu a vida de Timóteo quando ele não acreditava nele mesmo. Deus não te deu um espírito de covardia. Recebe essa palavra. Diga: Deus não me deu um espírito de covardia. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem sobre Espírito de nós, te deseja. Diga para ele, vai. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh, Espírito de Deus, vem sobre nós, te deseja. Olha para o teu filho, para a tua filha, Deus. O teu reino vem, faz teu querer. Oh, aleluia, aleluia. Deus mandou eu dizer para você. Você precisa dizer na cara do cão, na cara do diabo, diante das lutas, das crises e também dos desafios: eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Eu não vou no meu nome, eu não vou na minha força. Sabe, Deus mandou eu dizer para você que tem gente que não acredita em você, talvez gente de perto de você, que deveria acreditar em você, deveria dar força para você continuar, deveria te ajudar, mas não te ajuda. Não ouça essas pessoas e nem dê crédito a essas pessoas. Mas em nome do Senhor Jesus, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça, mulher de Deus. Levanta a sua cabeça, homem de Deus. E que em nome do Senhor Jesus você sinta a mão do Senhor te colocando de pé, te dizendo: você está cansado, mas eu te ajudo. Você está fraco, mas na sua fraqueza eu te torno forte. Eu sou o teu Deus. Eu comecei, eu vou terminar. Desde o início, quando eu peguei a palavra para ministrar, Deus começou a dizer ao meu coração: diga para o meu filho, diga para o meu filho. Eu sei que tem mulheres, e muitas mulheres também, que precisam dessa palavra, mas Deus disse: diga para o meu filho que ele está cansado, mas eu sou quem começo e eu sou quem termino aquilo que eu começo. Então, em nome do Senhor Jesus, talvez nem você esteja mais acreditando que você vai romper, que você vai conseguir, mas em nome do Senhor Jesus, essa palavra para você nesta noite: Deus começou e Ele vai terminar. Levanta a sua cabeça, erga a sua voz e diga: Senhor, eu não estou sozinho, porque o Senhor está em mim, o seu Espírito está em mim, o Senhor é a minha fortaleza. Começa a bradar aí agora, pode levantar um pouco a voz
e em nome do Senhor Jesus o teclado, e comece a declarar: maior é aquele que está em mim, maior é aquele que começou a boa obra. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui, e eu sinto no meu coração dizer para você: diga de forma profética: aquele que começou a boa obra é fiel para completar na minha vida. Diga em nome de Jesus: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Teu reino vem. Vem com teu reino, vem com a sua glória, faz o teu querer. Inunda a terra e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Põe sua mão para o céu, para o Senhor. Ele vai segurar você. Oh Deus, 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 Deus vivo, Deus poderoso. Aleluia. Deus, olhe agora para aqueles que nesta noite precisam jogar fora esse espírito de covardia e precisam reacender o dom que há. Reacender, Deus, aqueles cuja chama, a chama do dom, da vocação, está abafada, está se apagando. Vem nesta noite, Senhor, reacender essa chama. Acende a chama, acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo em meu coração. Acende, Senhor, acende o fogo. Acende, Senhor, o fogo no coração da tua filha, no coração do teu filho. Quem disse que ele não vai conseguir, que ela não vai romper sim. Deus, aviva os dons, aviva o chamado e a vocação. Põe de pé esse guerreiro que está querendo, está pensando que não tem chamado, está pensando em desistir. Deus, nós não temos essa palavra no dicionário da Bíblia, no dicionário da fé. Desistir não é uma opção. Nós vamos avançar e romper em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero orar, porque, Senhor, há pessoas que estão sozinhas e não têm paternidade, não têm cobertura, não têm discipulado, não estão sendo cuidados por ninguém. E eu quero te pedir: levante um Paulo ou uma Paula, mas levante uma cobertura para este homem e para esta mulher. Que teu filho e a tua filha, Senhor, reconheça a necessidade de ter alguém cuidando, de ter alguém para eu confessar pecado, eu ter alguém que me confronte, eu ter alguém que me ajude, eu ter alguém que me aconselhe, eu ter alguém que carregue o fardo junto comigo. Senhor, dá um Paulo para mim. Dá, Senhor, ó Deus, uma Paula para essa mulher. Deus, levante alguém que possa exercer essa paternidade ou essa paternidade. Ajuda, Senhor, para que o teu filho não caminhe, a sua filha não caminhe sozinho ou sozinho, mas renove o Senhor Deus e traga essa humildade, esse quebrantamento. Sozinho não, a queda é fato, é só uma questão de tempo. Sozinho, cair é só uma questão de tempo, porque o diabo está colocando tropeços o tempo todo para nos fazer cair, retroceder e parar. Mas em nome de Jesus, Senhor, levante cobertura espiritual e levante, Senhor, também homens e mulheres que queiram se colocar como Paulo. Levante, Senhor, homens e mulheres que se coloquem, Senhor, à sua disposição para pastorear. Não dá para o pastor Reston, pastor Fábio, pastor Eunice pastorear todo mundo. Então, Senhor, levante pastores em Betel. Eu quero te agradecer por pessoas que já estão pastoreando, por cada líder que já tem esse cuidado de ministério, de célula.
Senhor, eu quero honrar cada um desses que o Senhor já tem levantado como Paulo e já tem cuidado de vidas. Senhor, mesmo fora do holofote, tem sido um instrumento de bênção na vida de tantas pessoas. Obrigado por cada supervisor, obrigado por cada líder, obrigado pelas esposas, obrigado, Senhor, pelos coordenadores, pelos anfitriões, obrigado, Senhor, pelos líderes de célula, pelos colíderes, obrigado, Senhor, por todos aqueles que mesmo fora do holofote, nos bastidores, têm preocupação pelos filhos e cuidam dos filhos. Pai, que possamos ser uma igreja cuidada, bem cuidada, para que nenhum mal nos suceda e que nada faça nos fazer retroceder. Eu abençoo, Senhor, ó Deus, teus filhos e as suas filhas nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fez um milagre aqui nesta noite. Kevin tocando teclado, agora no final do culto. Viu que bênção? E eu nem precisei mandá-lo parar. Foi bênção. Cantou. Isso é um milagre desse culto. Milagre na live. Deus te abençoe. Tenha um restante de semana abençoado. Domingo nós vamos ter a escola ministerial e à noite nós vamos queimar na presença do Pai, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Fique firme, cuidado com a aglomeração. Não vai ficar gastando dinheiro no shopping à toa. O shopping abriu, vou lá comprar. Para com esse consumismo. Aprenda a economizar. Faz parte, tá bom? Dia dos namorados, ok? Vai lá, compra um presentinho, uma lembrancinha, mas continue economizando, tá bom? Senhor, leva-nos debaixo da tua graça, dá-nos da tua bênção, dá-nos do seu cuidado, dá-nos da sua paz, que em nome de Jesus possamos em breve, Senhor, estarmos livres dessa pandemia e voltarmos a congregar no templo. Mas enquanto não voltamos para o templo, que os nossos lares continuem sendo, ó Deus, um altar ao Senhor. Senhor, que seja um lugar de cura, de renovação, de restauração, de batismo com o seu Espírito Santo. Senhor, Deus, que haja um tempo devocional, que haja jejum, que haja leitura bíblica, que possamos crescer mesmo fora do templo. Guarda-nos, sustenta-nos e opere milagres através da nossa vida, Pai. Reacenda o dom de cada um dos seus filhos e filhas. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus continue com você, com a sua família, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. A igreja do Senhor Jesus diga amém. Deus te abençoe. Até a próxima.